Fala concurseiro, aqui então para a nossa conclusão da nossa revisão por questões de regionais do Piauí, focado aí então no concurso da Polícia Civil. De já, mais uma vez, desejando a você uma excelente prova, tamo junto, querendo sim ver o seu nome lá na lista de aprovados. E aí concurseiro, para nós concluirmos essa revisão de regionais, 20 questões somente de História do Piauí. Vamos lá então? Primeira questão, como sempre falo para vocês, não fugindo do padrão, questão aqui, ó, tá certo? De autoria inédita, estilo FGV, tá bom? De História do Piauí, vamos lá. Ao contrário de outras capitanias litorâneas, a ocupação do Piauí não se deu do mar para o interior, mas através do fluxo inverso, né? Vindo principalmente das frentes pastoris da Bahia, sertão de dentro, e do Pernambuco, sertão de fora. Bahia, sertão de dentro, porque no interior da Bahia, muitas fazendas de gado que, consequentemente, nesse interior foram trazidas para o Piauí. Já o Pernambuco, sertão de fora, porque sua principal cultura, não necessariamente, era a pecuária. E muito do gado do Pernambuco vinha também do litoral, ok? Então, ó, sobre a formação territorial, olha aí, ó, do Piauí, é correto afirmar que, letra A, ocorreu prioritariamente através da lavoura de cana-de-açúcar. Opa, lá no texto fala que o Piauí teve um tipo de ocupação, colonização diferente das áreas litorâneas. No litoral, o predomínio sim era da lavoura de cana-de-açúcar, porque o principal produto lá no litoral produzido era sim o açúcar, ouro branco, voltado para Portugal, para o mercado externo. Então nós podemos dizer que a ocupação aqui não se deu por esse gênero típico do litoral, mas sim, como nós sabemos, a partir da prática da pecuária, ok? A partir então da prática da, podemos colocar aqui, ó, da prática da pecuária, tá bom? A partir aí, vou colocar aqui, ó, século 17, principalmente ali por volta de 1670, da década de 70 do século 17 para frente, tá bom? Letra B, ocorreu exclusivamente da mão de obra de imigrante europeu do século 17. Os imigrantes europeus, estes principalmente chegaram ao Brasil ali no ciclo do café, pelo Porto de Santos, para atender uma demanda ali da região sudeste, tá certo? E isso no século XIX, ok? Nós podemos dizer que vamos ter aqui a mão de obra presente nessas fazendas de gado no Piauí, de vaqueiros, ok? Os primeiros, sim, foram os vaqueiros, esses homens pardos, brancos, livres, mas também vai se fazer o uso da mão de obra de indígenas escravizados, estes por conta da proteção de jesuítas, como também por conhecer o terreno, fugir, vão ser pouco a pouco substituídos pelos escravos de origem africano, tá certo? Ok? Então a mão de obra nessas fazendas de gado do Piauí, prioritariamente, predominantemente, de vaqueiros, homens livres, indígenas, que com o tempo vão ser substituídos pelos africanos, ok? C. Consolidou-se com a instalação imediata de portos para exportação de couro. Como nós sabemos, concurseiro, essa consolidação, ok, da ocupação do Piauí não está relacionado à instalação imediata de portos para exportação do couro, mas sim, lógico, como essa colonização, ocupação procedeu-se a partir da criação de gado, portanto, consolidou-se com a instalação imediata de fazendas de gado, ok? Fazendas, beleza? Fazendas de gado, tá bom? Letra D, foi marcado pelo avanço da pecuária extensiva pelos vales do rio Canindé, ou seja, concurseiro, resposta correta, letra D. Sim, o Domingos Afonso Marfrense, quando deu início à colonização do Piauí, é porque viu no vale aí do rio Canindé diversas terras férteis e propícias, além do plantio, para a criação de gado. Então podemos dizer que a letra D, corretíssima. Mas corrigindo aqui a letra E, foi dificultada pela ausência de cursos d'água permanentes. Dificultada não. Acabamos de dizer que, por exemplo, na região tinha
o rio Canindé, como também o riacho Mocha, que mais tarde veio a dar nome à vila, né? Vamos lá, segunda questão. A figura de Domingo Afonso Mafrense, olha aí, ó, o sertão, é frequentemente associada ao Piauí colonial. No contexto da ocupação do território, sua atuação destaca-se. Vamos lá. Estabelecer missões jesuíticas para a proteção dos povos nativos. Espera aí, a missão de Domingo Afonso Mafrense, o seu feito foi estabelecer missões jesuíticas? Logo que não, tá certo? Aqui no Piauí estabeleceu, né, várias fazendas de gado, ok? Esse foi o seu feito. Liderar a resistência contra a invasão holandesa no litoral. Apesar dele ser bandeirante, ele não tem sua relação com a história do Piauí por resistir à invasão holandesa. Outra coisa, essa invasão holandesa, olha onde foi, ao litoral e não ao Piauí. E olha o ano, essa invasão holandesa ela aconteceu em 1630, ok? Sendo que Domingo Afonso Mafrense, podemos colocar aqui, ó, o sertão, né? Ele chega ao Brasil em 1670. Então, como é que ele pode estar ligado à história do Piauí por sair dessas terras para resistir à ocupação holandesa? Se a invasão holandesa ao Pernambuco, principalmente, 1630, e ele só chega em 1670. Esquece a letra B. Atacar indígenas, Guerra dos Bárbaros, para garantir as fazendas de gado. A resposta correta é aqui, concurseiro. Sim, sabemos que Domingo Afonso Mafrense tinha fazendas onde hoje ali é Juazeiro, na Bahia, Petrolina, no Pernambuco. Consequentemente, devido à grande presença de indígenas ali na região, querendo capturá-los para trazer como mão de obra, ele adentrou cada vez mais no interior, vindo a depois fundar fazendas, dando origem ao Piauí. E sempre podemos dizer que esses primeiros conflitos entre o branco português e os indígenas era assim conhecido como Guerra dos Bárbaros. Então a Guerra dos Bárbaros, foram vários conflitos ali no século XVII, início do século XVIII, entre esses desbravadores portugueses e os indígenas, tá certo? Letra D, fundar a primeira capital, Oeiras, com base em preceitos iluministas. Concurseiro, a primeira capital, Oeiras, podemos dizer que ela foi fundada aí em 1759, tá bom? Ocupando aí em 1761, mas esta fundação está relacionada ao primeiro governador da capitania do Piauí, o famoso João Pereira Caldas, tá certo? Vou apagar aqui, João Pereira Caldas, ok? E letra E, organizar a revolta de Beckman. Concurseiro, ele não está relacionado à revolta de Beckman. A revolta de Beckman, ela aconteceu no Maranhão. E ela aconteceu, tá certo? Por volta aí, podemos dizer aqui, ó, Maranhão, mas mais precisamente na província do Grão-Pará, por volta aí de 1684, tá bom? Então, essa revolta tem a ver com a história do Grão-Pará e não com a do Piauí, portanto não relaciona um e outro, tá bom? Piauí e o Domingo Afonso Mafrense. Vamos lá, terceira questão. As fazendas de gado no Piauí colonial operavam sob o regime de Sesmarias. Como assim? Domingo Afonso Mafrense chega às atuais terras do Piauí, funda inicialmente cerca ali de 30 fazendas, às margens aí do rio Canindé, Riacho Mocha. Consequentemente, para oficializar essa ocupação, ele solicita ao governador da capitania do Pernambuco, Conde de Assumar, tá certo? Sesmarias, que eram lotes de terras que todo governador de capitania poderia ceder para incentivar a ocupação do interior, mas guardava uma característica social distinta. A distância entre o proprietário, muitas vezes morador da Bahia ou Pernambuco, vamos colocar aqui, ó, ou Pernambuco, e a gestão direta da terra. Essa configuração gerou a figura ou seja, por exemplo, Domingo Afonso Mafrense, ele funda as fazendas, mas ele vai viver nessas terras aqui no Piauí? Não, deixava vaqueiros de sua confiança voltando a morar aí na
Bahia e Salvador. Então nós podemos dizer, direto para a resposta, que a figura que vai de fato comandar essas fazendas aqui no Piauí, para Domingos Afonso Mafrense, como para outros grandes proprietários, é a figura aqui do vaqueiro, tá certo? Que recebia como pagamento, olha aí, ó, parte das crias, ou seja, o quarto, ou seja, 25% daquilo que era produzido, ok? Então, resposta correta, letra B. Essa é a figura importantíssima que contribuiu aí para a interiorização, colonização do Piauí, tá bom? Quarta questão. A Batalha do Genipapo, ocorrida em 13 de março, olha aí, ó, de 1823. É um marco da independência do Piauí. Sobre esse evento destaca-se, ou seja, aqui nós podemos dizer que Dom Pedro I, vamos colocar bem aqui, esse nome aqui, ó, o famoso Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, 7 de setembro de 1822. Ele brada a independência ou morte, mas os portugueses continuam dominando boa parte do atual Brasil, praticamente todo o norte do Brasil, todo o nordeste, sendo que no Piauí, lá na famosa cidade de Parnaíba, parnaibanos, podemos colocar aqui, ó, em 19 de outubro de 1822, decretaram o Piauí independente do domínio português, conectando ao restante do Brasil independente. Não é à toa que o 19 de outubro é dia do Piauí, ok? Sendo que Fidié, português, que ficou aqui sob os comandos do Piauí, vai rumo a Parnaíba para sufocar essa revolta. Não houve conflito em Parnaíba, e sim, ele houve que estourou uma nova revolta de adesão à independência do Brasil em Oeiras. Ele tenta voltar. Consequentemente, às margens do rio Genipapo, na cidade de Campo Maior, há essa batalha, que envolveu pessoas ou gente do povo, pessoas comuns, vaqueiros, roceiros, carpinteiros, ferreiros, armados de bate-bucha, espingarda de um tiro, foice, facão, tá bom? Então, ó, sobre esse evento destaca-se uma vitória militar decisiva e rápida das tropas brasileiras sobre os portugueses. Podemos dizer que as tropas compostas por essa gente do povo do Piauí, do Ceará, do Maranhão, não venceu, ok? Quem realmente venceram foram as tropas portuguesas, mas que, saqueadas e percebendo que de Campo Maior até chegar em Oeiras poderiam ter outros diversos conflitos, elas então foram buscar refúgio no Maranhão, que ainda era dominado pelos portugueses. Só que quando chegou lá o Fidié no Maranhão com suas tropas, foram todos presos, consequentemente não retornando mais para o Piauí. E assim a Batalha do Genipapo não foi vencida pelos piauienses, auxílio de cearenses maranhenses, mas enfraqueceram os portugueses, fazendo estes sair do estado, quer dizer, sair da capitania, futura província, mas nunca mais voltar, porque foram presos no Maranhão depois. B. Representou a união das elites agrárias, sem a participação das camadas populares. Espera aí, concurseiro, acabamos de dizer que houve sim, principalmente, a participação das camadas populares, gente do povo, vaqueiros, roceiros, carpinteiros, ferreiros, tá certo? Armados das mais simples armas possíveis no período. C. Teve como cenário a cidade de Teresina. Não, o cenário foi a cidade a 70 quilômetros ali ao norte de Teresina, cidade de Campo Maior, tá bom? E letra D, marcou a expulsão imediata de todos os comerciantes portugueses da província. Não, concurseiro, não marcou essa expulsão imediata dos comerciantes, não, beleza? Não marcou, ok? Comerciantes portugueses, eles vão continuar aqui na província durante alguns anos, tá bom? Podemos dizer que durante o Brasil Império, até 1889, era muito comum a presença de comerciantes portugueses, tá certo? Pelas mais diversas províncias, como o Piauí. E letra E, consistiu em um confronto, olha aí, ó, sangrento entre civis piauienses, tropas profissionais de Fidié, português este que estava comandando o Piauí. Portanto, nós podemos dizer aqui, quarta questão, concurseiro, corretinha, letra E, tá bom? Vamos lá, quinta questão. A transferência da capital de Oeiras para Teresina em 1859
em 1852, portanto aí ó, metade do século XIX, por iniciativa de José Antônio Saraiva, teve um de seus objetivos econômicos, ou seja, para que transferir a capital? Aproximar o centro administrativo da fronteira com a Bahia. Peraí, se for o centro administrativo em Teresina, concurseiro, será que era mais próximo Oeiras à Bahia ou de Teresina à Bahia? Mais próximo seria de Oeiras à fronteira com a Bahia e não de Teresina. Então não tem esse objetivo de aproximar não. Facilitar o escoamento da produção e o comércio através do rio Parnaíba. Esse aqui é um dos motivos, viu, concurseiro? Nós temos 3 importantes motivos para José Antônio Saraiva, em 1852, transferir a capital de Oeiras para Teresina. Primeiro, Teresina, a Mesopotâmia do Piauí, uma vila, depois cidade, cortada por 2 rios, Poti e Parnaíba, aonde propiciaria, além de uma intensa prática agrícola, isso aí, a navegação por esses rios, intensificando a atividade comercial. Podemos também dizer que o segundo motivo para a transferência da capital era impedir o aumento do comércio da carne do Maranhão em terras do centro-norte do Piauí. E o terceiro motivo, podemos dizer, concurseiro, que era principalmente voltado à questão de Oeiras não ter ali do lado grandes rios para navegabilidade, tá certo? Então, Teresina juntava tudo isso, o interesse comercial, pois tinha rio, a questão também de praticar pecuária, criar gado e vender a carne para o centro-norte do Piauí, impedindo o comércio dos maranhenses. Então, letra B correta. C. Fugir das secas que assolavam o sul da província. Ok? Poderia ser um dos motivos, mas não é o principal. Tá bom? D. Isolar a elite política das pressões populares da antiga capital. Era período, concurseiro, de ainda império. Será que tinha pressões populares contra esse presidente da província do Piauí? As pressões populares eram quase que inexistentes. Revoltas no Piauí contra o governo do período imperial foram raras. Criar uma cidade fortificada com ataques remanescentes da Balaiada. Concurseiro, a Balaiada, se você pegar, a Balaiada, ela foi entre 1838 a 1841. Perceba que a mudança da capital é em 1852. Portanto, muito tempo depois dessa questão aqui da Balaiada. Então não tinha nem como, tá certo, cronologicamente dizer que Teresina se tornou capital por conta de querer criar uma cidade fortificada contra remanescentes da Balaiada, tá certo? Sexto, o movimento da Balaiada, justamente agora trata sobre isso. Embora centrada no Maranhão, teve forte repercussão e lutas no Piauí. Sim, balaiadas, muitas revoltas no Piauí. Uma de suas principais causas em solo piauiense foi, já adiantando para vocês, concurseiro, podemos dizer a falta de terras. Então, muitos populares vão sim participar da balaiada, que é uma revolta do período regencial. Então, aqui a gente pode dizer bem aqui, concurseiro, que é uma revolta regencial. O período regencial na história do Brasil foi de 1831, período que Dom Pedro I abdicou ao trono, até 1840, período que Dom Pedro II, com 14 anos, assumiu o governo, tá bom? E aí estouraram sim várias revoltas, uma delas a balaiada. Um dos motivos para os quais pessoas comuns do Piauí participarem, a falta de terra, que era muito concentrada nas mãos de uma minoria. Segundo motivo, o recrutamento obrigatório de piauienses para ir lutar e morrer lá na batalha da Farroupilha, ou a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. E o terceiro motivo, uma disputa política, porque estava no poder do Piauí o Manuel de Souza Martins, tá bom? Consequentemente conservador. Fazendeiros liberais de uma outra ala política queriam seu afastamento para assumir o poder, tá bom? Porque estar no poder significava colocar os seus aliados em cargos públicos. Portanto, quem era fazendeiro oligarca no Piauí, que era liberal, não tinha, tá certo, acesso aos cargos públicos.
Então, ó, letra A, disputa entre a elite pecuarista e o governo local. Então, concurseiro já é a resposta correta. Sim, uma disputa pelo poder político entre essa elite pecuarista, que a gente pode dizer conservadores, liderados pelo presidente da província do Piauí, Manuel de Souza Martins, versus liberais, liderados aí por uma outra ala de pecuaristas, liberais, ok? O desejo de separação do Piauí em relação ao Império, concurseiro, essa revolta, ela, como eu disse, os motivos contestam alguns problemas ocorridos dentro do Piauí, ou seja, não tem caráter separatista. Revoltas regenciais de caráter separatista, a Revolução Farroupilha, que estourou lá no Rio Grande do Sul, e a Sabinada, que estourou na Bahia. Estas duas tinham, sim, caráter separatista. Balaiada e a cabanagem no Grão-Pará não tinham caráter separatista. Luta contra a obrigatoriedade do serviço militar, correto. Na Guerra do Paraguai? Não, na Guerra Farroupilha, ok, ó. Farroupilha, ocorrida lá no Rio Grande do Sul, tá bom? A Guerra do Paraguai, ela ocorreu, concurseiro, entre 1864 e 1871, ou seja, muito tempo depois, ó, da balaiada, ó. Muito tempo depois da balaiada. Então não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai, e sim com a Farroupilha, que aconteceu entre 1835 e 1845. Foi a revolta que mais durou na história do Brasil, tá bom? E letra D, o apoio da elite pecuarista à abolição imediata da escravidão. Peraí, a balaiada estoura e ocorre em revoltas em terras piauienses porque a elite queria o fim da escravidão. Concurseiro, esquece isso aqui, tá bom? Aonde é que eu, fazendeiro, dono de dezenas e centenas de escravos, vou querer abolição? Vou ficar a favor desse alto prejuízo? Lógico que não. E letra E, influência direta da revolta Sabinada na Bahia. Sabinada na Bahia não, como a gente já colocou aqui, ó. Influência direta da Farroupilha, que estourava no Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos lá, sétima questão. No século XVIII, a coroa portuguesa confiscou as propriedades da Companhia de Jesus. Essas terras passaram a ser conhecidas como, primeiro, qual a motivação, viu, ó? Quais as motivações que levou o Marquês de Pombal, colocar aqui, ó, Marquês de Pombal. Sim, o primeiro-ministro de Portugal, ele sim expulsou os jesuítas, tanto de Portugal quanto das colônias portuguesas. As motivações, nós podemos dizer que elas estão relacionadas a caráter, tanto caráter político, tem sim o caráter econômico, como também tem o caráter aqui, ó, ideológico. Como assim? Como assim caráter político? Os jesuítas, dentro de Portugal, tinham uma grande influência sobre os portugueses. Consequentemente, o Marquês de Pombal viu isso como uma ameaça à autoridade do poder real. É um dos motivos para expulsar os jesuítas de Portugal e das colônias, para aumentar a autoridade real, diminuir ou acabar com essa autonomia, poder dos jesuítas. Então, motivação política, tá bom? Outra coisa, econômica. Os jesuítas, concurseiro, eles tinham muitas terras e exploravam muitas riquezas nas colônias portuguesas, inclusive no Brasil. Então, o interesse econômico está em ficar com as terras as quais os jesuítas tomavam conta. No caso do Piauí, ficar com as fazendas que os jesuítas tomavam conta, e também, tirando os jesuítas, tirava a proteção sobre os indígenas. Então, os pecuaristas poderiam escravizar os indígenas. E ideológico, a questão da educação. Tirar esse domínio ideológico da fé sobre a educação. Tá bom? Então, aqui nós podemos dizer que essas terras, quando tomadas pelo Marquês de Pombal dos jesuítas, ficaram conhecidas como
fazendas nacionais ou fazendas reais, ok? Oitavo, sobre a mão de obra utilizada nas fazendas de gado no Piauí colonial, é correto afirmar: a mão de obra, falamos anteriormente, tanto de homens livres, os vaqueiros, depois indígenas, em menor grau, sendo que devido à proteção de jesuítas e fugas foi diminuída sua presença nas fazendas, e consequentemente depois necessidade de trazer escravos de origem africana para trabalhar nessas fazendas. Portanto, concurseiro, nós podemos aqui dizer, houve exclusividade de trabalhadores assalariados? Não, não houve exclusividade. Além dos trabalhadores assalariados, os vaqueiros, né? Além dos vaqueiros, também vão ter, como eu falei, os indígenas, como também os escravos africanos. Beleza? B. Os escravizados africanos trabalharam apenas nos serviços domésticos. Apenas nos serviços domésticos, não. Também dentro e fora da casa grande. Tá bom? Letra C. A escravidão africana foi inexistente. Houve sim escravização. A presença do africano em terras piauienses é tanto prova que a gente vê lá na questão da grande quantidade de pardos no Piauí. D. Ocorreu uma coexistência, ou seja, ao mesmo tempo trabalhavam indígenas, escravos africanos, como os homens livres. Portanto, a resposta correta aqui, letra D. A mão de obra era composta integralmente por imigrantes açorianos? Não. Só de curiosidade, os açorianos, estes vão chegar aí por volta do século XIX e vão ocupar principalmente o Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos lá. Nona questão. A nona questão fala o seguinte: a Vila de Mocha foi elevada à categoria de capital em 1759 pelo governador João Pereira Caldas e de cidade em 1761, também por João Pereira Caldas, passando a se chamar Oeiras. A escolha de Oeiras como capital inicialmente deve-se ao fato, primeiro, o nome, uma homenagem ao Conde de Oeiras, aquele que viria a ser no futuro o Marquês de Pombal. Mas por que escolher Oeiras a capital? Ser um importante porto marítimo? Não. O porto, como a gente sabe, mais próximo era na cidade ali de Floriano, às margens do rio Parnaíba. Está situado no centro geográfico das fazendas de gado de então, ou seja, concurseiro, é a resposta correta. Ou seja, por que Oeiras ser a capital? Porque era o maior núcleo populacional da época, onde se concentrava o maior número de pessoas na época e, consequentemente, devido à enorme quantidade de fazendas de gado ali na região, tá bom? Possui uma indústria têxtil na região? Não. Nós podemos dizer que indústria têxtil, não na região, mas uma indústria têxtil no Piauí, ela só vai existir na capital Teresina, olha em que ano, ou século XIX, concurseiro, tá bom? Ser o local de nascimento do primeiro governador? Lógico que não. Ou seja, o primeiro governador, João Pereira Caldas, ele nasceu em Portugal, ou seja, nasceu na cidade de Minho, tá bom? Nasceu na cidade de Minho, em Portugal, em 4 de agosto de 1736, tá certo? Então, bem novinho, vai assumir o poder com 23 anos, assume o poder aqui, tá bom? Está protegido de ataques piratas pelo relevo acidentado, ou seja, isso aqui está totalmente errado. Como o Piauí ficava no interior, ataques piratas era inexistente, tá bom? 10º, a modernização de Teresina no final do século XIX e início do século XX foi impulsionada pela Belle Époque. Belle Époque é um período em que, em Teresina, nós vamos observar um grande desenvolvimento na cidade. Nós podemos dizer que essa Belle Époque piauiense, ela está principalmente relacionada a nova infraestrutura. Vamos colocar assim, ó, nova infraestrutura. Ou seja, nós vamos ver principalmente a questão de construção de casarões, né, em estilo neoclássico, que era o estilo predominante na Europa no século XIX. Este vai ser trazido para cá, para Teresina. É só você observar aquele centro de Teresina ainda
resiste, né, tem a resiliência em muitos casarões, né? Nós também vamos observar a questão de iluminação pública. Vamos ver essa novidade no Piauí, iluminação pública presente, como também vamos observar saneamento básico. Viu? Vamos observar saneamento básico na cidade, saneamento básico. Tá bom? Aí a questão é, o principal produto que financiou esse período, concurseiro, ouro e pedras preciosas, cana-de-açúcar, extrativismo vegetal, café para exportação e indústria automobilística. Concurseiro, resposta certinha aqui, ó, extrativismo vegetal. Principalmente o da cera, pó e cera de carnaúba. Coloquemos assim, ó, principalmente o extrativismo do pó e da cera de carnaúba. E eu ainda vou além, ou seja, 70% dos impostos do estado do Piauí durante esse período da Belle Époque vinha da cobrança sobre a venda do pó e da cera de carnaúba. Portanto, esses elementos aqui, eles contribuíram demais no final do século XIX e início do século XX a modernização da capital teresina. Modernização, como eu disse, uma nova infraestrutura, casarões em estilo neoclássico, iluminação pública, saneamento básico, tá certo? Vamos lá, questão 11. A coluna Prestes, olha aí, ó, século XX, foi um movimento político militar brasileiro entre 1925 e 1927 e ligado ao tenentismo, ou seja, jovens oficiais do exército contrários ao governo do presidente Arthur Bernardes durante um período na história do Brasil que nós chamamos de República Velha. O que queriam esses jovens tenentes? Derrubar o governo de Arthur Bernardes por meio dessas revoltas. Teve uma em 1922, né? Primeira revolta tenentista, os 18 do Forte Copacabana, fracasso. Existiu a segunda revolta tenentista, essa explodiu no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, mas também foi um fracasso. E a terceira revolta tenentista, ou coluna Prestes, pois o líder era o jovem militar gaúcho Luiz Carlos Prestes, nasce em Foz do Iguaçu, no Paraná, com a divisa com o Paraguai, e estes vão percorrer cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil, atrás da adesão popular para derrubar as oligarquias e depois o presidente Arthur Bernardes. Eles, de fato, tinham como objetivos moralizar também o Brasil, criando uma justiça eleitoral, eleições limpas, voto secreto, o ensino primário gratuito, melhorar a alfabetização dos brasileiros, tá bom? Continuando, a principal causa foi a insatisfação de parte dos tenentes com a forma que o Brasil era governado em 1920 pelo presidente Arthur Bernardes. Teve esse nome, pois um dos líderes do movimento foi o capitão, olha aí, ó, Luiz Carlos Prestes. A coluna Prestes atravessou o Piauí na década de 20. Sobre a passagem, se liguem. Recebeu apoio unânime da elite latifundiária. Não recebeu apoio de jeito nenhum dessa elite latifundiária. Por quê? A elite era beneficiada pelo presidente da província, quer dizer, pelo governador do estado do Piauí, como também pelo governo federal. Então, como é que essa elite beneficiada pelo sistema quo quer a derrubada desse sistema? É lógico que não. Essa elite, ela vai ser contra, diferente ou contra a coluna Prestes. Ok? B. Resultou na tomada definitiva do governo estadual pelos revoltosos. Não. No Piauí existiram vários confrontos entre as tropas do governo contra as tropas da coluna Prestes, mas não chegaram a tomar o governo estadual em nenhum momento, tá bom? C. Causou temor e a organização de batalhões, olha aí, ó, patrióticos por parte dos chefes políticos locais, que eram conhecidos à época como coronéis. Isso aqui é a resposta correta. Sim, a coluna Prestes chega ao Piauí, várias batalhas contra esses batalhões patrióticos, que a gente também pode chamar de forças paramilitares, né? Que eram civis armados, né? Forças paramilitares, ou seja, os coronéis armavam civis
para lutar contra a coluna Prestes, tá bom? E aí resistindo a essa presença deles, tá bom? Letra D, foi ignorada pela população rural. Não foi ignorada. Inclusive no Piauí, em um segundo momento que a coluna voltou a passar por aqui, foi até bem recebido, tá bom? Então, esquece ignorada pela população rural. Consolidou o fim do coronelismo. Não, o coronelismo, o seu fim, podemos dizer que até hoje, infelizmente, não teve fim, tá bom? 12. Em 2017, o Memorial Zumbi dos Palmares, espaço dedicado à cultura negra em Teresina, foi reformado e reinaugurado com o nome de Memorial, olha aí, ó, Esperança Garcia. No Carnaval de 2019, a Estação Primeira de Mangueira fez uma homenagem à Esperança Garcia em seu samba enredo, História para Ninar Gente Grande. Em 2023, a Escola de Samba Em Cima da Hora homenageou Esperança Garcia em seu enredo na série Ouro dos Desfiles do Rio de Janeiro. Desde 2019, está em tramitação no Congresso Nacional do Brasil o projeto de lei número 3.772 de 2019, que propõe inscrever o nome de Esperança Garcia no livro de heróis e heroínas da pátria. Contudo, em 2017, Esperança Garcia foi reconhecida pela OAB como, se é pela OAB concurseiro, podemos dizer aí como primeira advogada do Piauí, não somente do Piauí, primeira advogada do Piauí, por sua petição denunciando maus tratos. Mas vamos voltar bem aqui, ó. Letra A, ficou conhecida como primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia de Peões de Letras? Não. Podemos dizer que a primeira mulher que ocupou no Piauí uma cadeira na Academia Piauiense de Letras foi Amélia de Freitas, ok? Amélia de Freitas, no ano de 1921, ok? Já ela, sim, a Esperança Garcia, uma escrava onde? Em uma fazenda de nome Algodões, viu? Ó, fazenda Algodões. Aonde é que ficava essa fazenda? No município de Nazaré do Piauí, no município de Nazaré do Piauí, município ali entre Oeiras, antiga capital, e Floriano, que fica às margens do rio Parnaíba, tá bom? E quem era o governador à época? Gonçalo Lourenço Botelho. Portanto, essa escrava, Esperança Garcia, vendo os maus tratos que ela, entre outros, sofriam, escreve um relato denunciando esses maltratos de seu dono ao governador da província do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro. Então, sim, reconhecida aí como primeira advogada do Piauí, tá bom? Líder da maior revolta quilombola do rio Parnaíba? Não, ela não tem relação com essa revolta quilombola do rio Parnaíba, sabendo que, já falamos sobre isso, o Piauí tem uma região, tá certo? Onde ali se concentra o terceiro maior núcleo populacional de quilombolas. Fundadora da cidade de Floriano? Não. Podemos dizer que a cidade de Floriano foi fundada em 8 de julho de 1897 e podemos dizer que pelo agrônomo, Pelo agrônomo Francisco Parentes. Muito conhecido esse nome lá em Floriano. Francisco Parentes, tá bom? Primeira governadora negra do estado? Não, até hoje não tivemos governadora. E a primeira governadora negra, não do estado, tá certo? Mas do Brasil, ok? Até hoje, podemos dizer que foi a Benedita da Silva, primeira governadora negra de um estado brasileiro, no caso, Rio de Janeiro, entre 2003, Entre 2003 a 2006, tá bom? Vamos lá. Questão 13. A Batalha do Genipapo, historicamente, reconhecida por ser o único conflito armado na busca pela independência do Brasil, foi iniciado no dia 13 de março de 1823 e reuniu cerca de 3.600 combatentes,
à margem do rio Genipapo, no município de Campo Maior, né, ó, que ainda não existia no período. O embate completou 200 anos em 13 de março de 2023. No processo de independência, o Manifesto de Parnaíba, olha a data aí, ó, 19 de outubro de 1822. Aqui podemos dizer que foi o estopim de tudo. Foi esse manifesto pró-independência do Piauí se conectando ao restante do Brasil que deu início a tudo, né? Este foi liderado por, olha aí, Simplício Dias da Silva. Sim, Simplício Dias da Silva, um parnaibano, escreve esse manifesto em 19 de outubro de 1822, aderindo à independência do Brasil. Portanto, dizendo que o Piauí não se conectaria ou continuaria dominado pelos portugueses. É sabendo disso que Fiddié então sai da capital Oeiras, subindo lá para Parnaíba para sufocar essa revolta e logo mais tarde, sabemos, vindo a estourar a Batalha do Genipapo em 13 de março de 1823. Mas conhecendo os demais aqui, né? Leonardo das Dores, quem foi esse cara aqui? Podemos dizer que ele foi um poeta, cientista, mecânico, revolucionário e sim, tem uma grande importância, pois ele tem um busto na cidade de Campo Maior. Tem um busto na cidade de Campo Maior. Visconde da Parnaíba é o famoso Manuel de Souza Martins. Manuel de Souza Martins, que foi o nosso primeiro governador do Piauí após a independência e que mais tempo ficou no poder, 20 anos. Ele ficou no poder de 1823, quando Fiddié sai do Piauí, e fica no poder até 1843, inclusive durante a revolta balaiada, tá bom? Hugo Napoleão, este aqui foi governador, né? Esse foi governador do Piauí entre 1983 a 1986. Aqui cabe ressaltarmos que ele foi o primeiro governador do Piauí eleito pelo voto direto ainda durante a ditadura. Sim, durante o governo do último ditador do Brasil, General Figueiredo, ele permitiu eleição direta para governadores de estado, ok? Para a presidência não, mesmo para as diretas já, a eleição para presidente de 85 foi indireta, mas em 82, sim, eleição direta para governador, ainda durante a ditadura, sendo o presidente Figueiredo. E aí foi eleito Hugo Napoleão, tá bom? Então, ainda durante a ditadura, eleito pelo voto direto, primeiro foi sim Hugo Napoleão, que governou até 86. Já o Petrônio Portela, ele também foi um governador do Piauí, e aí entre 1963, um ano antes da instalação da ditadura militar, até 1966, 2 anos depois da ditadura militar. Então, resposta correta, Simplício Dias da Silva. Vamos lá? Questão 14. A economia do Piauí no período colonial foi descrita por historiadores como uma civilização do couro, né? Devido ao grande destaque aqui, ó, da atividade pecuária. Isso se justifica porque o couro era a única moeda de troca aceita no comércio com a Europa? Moeda de troca? Lógico que não, concurseiro. O couro era utilizado para vestimenta, mobiliário, transporte. Concurseiro? Justamente. Podemos dizer que o Piauí era conhecido como civilização do couro porque o gado era a criação de gado era a principal atividade desenvolvida no Piauí e aproveitava-se tudo, inclusive o couro, que era sim utilizado na vestimenta do vaqueiro, no mobiliário, que é aquelas cadeiras de couro, né? O boi também era utilizado, era o principal meio de transporte, né? Beleza? Então 14 aqui, letra B. 15. Os jesuítas tiveram uma presença marcante no Piauí, especialmente a partir de 1711. Olha aí. Com a presença de jesuítas durante o período colonial, foi impulsionada, ainda que tardiamente, pelo Conde de Oeiras. Se lembra que a gente falou que o Conde de Oeiras vai ser o futuro Marquês de Pombal? Este vai ser o responsável pela expulsão dos jesuítas tanto de Portugal quanto do Brasil, inclusive do Piauí. Então não foi impulsionado
por ele, tá certo? Não foi impulsionado. Teve o propósito, né? Teve o propósito de assegurar a conversão de judeus. Não. A presença dos jesuítas aqui era principalmente com o intuito de catequizar indígenas, ou seja, aumentar a fé católica no Brasil. C. Deixou pouquíssimas marcas ou vestígios históricos, muitos vestígios. Por exemplo, como organizar a criação de gado numa fazenda. Muitos fazendeiros aprenderam com os jesuítas. Os jesuítas assumiram muitas fazendas de Domingo Afonso Marfrence. Sim, aquele que deu origem à colonização do Piauí, quando faleceu, deixou no testamento suas fazendas no Piauí para os jesuítas. Estes vão organizar essas fazendas, criar e ampliar a criação de gado e até ensinando, né, outros fazendeiros a como se fazer, tá bom? Então, não deixou pouquíssimas marcas não, deixaram muitas marcas, tanto na questão cultural, econômica e social, tá bom? D. Ocorreu em diversas localidades do estado com instalação de aldeamentos, olha aí, ó, missões, aqui principalmente para converter, né, ó, aqui principalmente para converter os indígenas, e administração de fazendas, quando Domingo Afonso Marfrence, falecido, deixou para eles, contribuindo para os projetos de colonização da coroa portuguesa. Então a resposta correta aqui, concurseiro, letra D. Enfrentou o constante combate armado contra povoadores brancos, ou seja, nós podemos dizer que esse combate armado não existiu. Havia a discordância de fazendeiros brancos, a não escravização do indígena por parte dos jesuítas. Então aqui nós podemos dizer que havia a discordância, mas o combate armado de fazendeiro contra os jesuítas, isso não existiu, tá certo? Não existiu porque eram homens de Deus, né? Eles aqui, ó, podemos dizer que eram homens de Deus. Como lutar e tentar matar os homens de Deus, isso não existiu, tá bom? Vamos lá, questão 16. Fala o seguinte: durante a era Vargas, 1930 a 1945, o Piauí passou por transformações políticas sob a liderança de interventores. Esses interventores aqui, concurseiro, eram nada menos nada mais do que militares, jovens militares. Sim, a Revolução de 1830, o golpe de 1930, liderado por Vargas, teve apoio de uma parcela do exército. Consequentemente, quando Vargas assumiu o poder, destituindo governadores de estados, nomeou quem no lugar? Militares. Aí, ó, o principal grupo político que emergiu ou se consolidou nesse período foi o grupo político a Aliança Liberal, combatendo os antigos coronéis. Perfeito. Inclusive, a Aliança Liberal era o nome do partido o qual Vargas concorrera à eleição contra Júlio Prestes em 1930, tendo como vice, né, João Pessoa, né? Getúlio Vargas, João Pessoa. E é graças ao assassinato de João Pessoa que estourou a Revolução de 1930. Vargas, entre outros, pegam em armas para derrubar o presidente Washington Luiz, paulista, e impedir a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, que também era paulista. Portanto, sim, a Aliança Liberal querendo combater os antigos coronéis, principalmente de onde? Ó? De São Paulo. Viu, concurseiro? Principalmente de São Paulo. E aí, nós vamos ter o quê? Aqui no Piauí, nós vamos ter como primeiro interventor, ok? O capitão-tenente Humberto de Areia Leão. Primeiro interventor do Piauí. Coloquemos assim, uma barra. Coloquemos esse nome aqui, ó. Humberto de Areia Leão. Vai ser o primeiro interventor do Piauí nomeado por Getúlio Vargas. Mas por questões políticas, ele vai ser afastado. Assumindo logo depois quem? Um jovem oficial do Ceará. Ok? Ó, Landry Salles. Inclusive, algumas escolas do estado recebem seu nome, né? Ruas também recebem seu nome. Landry Salles, que vai governar o Piauí de 1931 até 1934, tá bom? Então, resposta correta aí, letra A. 17. A questão da vila de amarração.
onde hoje é Luiz Corrêa, foi uma disputa territorial entre o Piauí e o Ceará resolvida no final do século XIX. Podemos dizer que o litígio é sobre diversas terras ali na Serra da Ibiapaba. Mas essa questão da Vila da Amarração, ela foi resolvida. De que forma? Vamos lá. Letra A. A posse da Serra da Ibiapaba. Opa, nós podemos dizer que a Serra da Ibiapaba seria a divisa natural entre o Piauí e o Ceará. Só que cearenses adentraram a terras do Piauí, assim como também piauenses adentraram em terras cearenses. E, consequentemente, podemos dizer que até hoje há esse litígio para saber aonde terminam as terras piauienses, começam as cearenses, ou terminam as cearenses e começam as piauienses, ok? Então esquece letra A. Controle sobre a cidade de Crateús. Podemos dizer que o resultado desse litígio garantiu ao Piauí. O controle sobre a cidade de Crateús, não. Na troca, falaremos melhor daqui a pouco, Crateús ficou para o Ceará. Saída para o mar através do porto de Amarração. Sim, podemos dizer que graças ao decreto, vou colocar bem aqui, ó, graças ao decreto número 3012 de 1880, o Piauí recebia do Ceará o povoado de Amarração, passando a ter um litoral de 66 quilômetros menor do Nordeste, e em troca o Piauí entregava para o Ceará a comarca de Príncipe Imperial, hoje municípios de Crateús e Independência. Então, resposta correta, letra C aqui. Soberania sobre as minas de Opala de Pedro II? Não, Pedro II aqui ainda é do Piauí, ou sempre foi do Piauí, não era do Ceará. O território onde hoje se localiza a cidade de Picos também não era do Ceará, era do Piauí e continuou sendo, beleza? 18. Sobre o movimento operário e grevista em Teresina na primeira metade do século XX. Observem que, com a chegada dos imigrantes ao Brasil, principalmente em São Paulo, vamos observar a chegada também das ideias marxistas, anarquistas. E muitos imigrantes chegaram para trabalhar, além dos cafezais, em indústrias, na cidade de São Paulo. E aí, sendo intensamente explorados pelos patrões, influenciados, como eu disse, pelas ideias marxistas e anarquistas, vão sim gerar várias greves. A mais famosa, concurseiro, a mais famosa greve no Brasil é a Grande Greve de 1917. A maior das greves, né? A de 1917. E em Teresina não foi diferente. Então, sobre esse movimento é correto afirmar, foi inexistente, dado o caráter puramente agrário da capital. Concurseiro, podemos dizer que em Teresina já existia sim fábricas. E sim, no início do século XX, com greve. Olha aí, ó, teve como marca a greve dos operários da fábrica de fiação e tecidos de Teresina. Perfeito, sim. Ou seja, a história de Teresina, Piauí, não está descontextualizada do restante da história do Brasil, não. Assim como eu disse, lá em São Paulo, em 1917, houve a grande greve por melhorias no trabalho, contra a exploração, melhores salários, no Piauí também teve, ok? Então, resposta correta, letra B. 19. Arquitetura teresina planejada em tabuleiro de xadrez, principalmente quando você pega um voo ali em Teresina, você observa que de fato, né, a capital, ela realmente parece um tabuleiro de xadrez, bem planejada mesmo. Reflete uma tendência do século XIX, que seria o quê? Manter um traço medieval? Não. Praticamente cidades medievais eram desorganizadas, sem saneamento, então, se é uma cidade Teresina planejada, é lógico que não queria manter esse traço medieval, que era desorganização visível. Aplicar princípios do urbanismo higienista e racionalista, sim. Ou seja, racionalista pelo projeto, pelo formato da cidade, e higienista por conta de investimento em saneamento, né? Investimento em saneamento básico. Então, a resposta correta aqui, letra B, tá bom? Esta, como nós sabemos,
foi planejada pelo governador do Piauí da época, José Antônio Saraiva, já falamos sobre ele, né? José Antônio Saraiva. E a cidade de Teresina se tornou de fato cidade em 16 de agosto de 1852. Então, aniversário de Teresina, todo 16 de agosto. E a última questão, o Parque Nacional Serra da Capivara, além de sua importância arqueológica, remete ao período pré-colonial do Piauí. Historiadores utilizam os registros rupestres, olha aí, historiadores utilizam os registros rupestres para comprovar que o Piauí foi colonizado por espanhóis antes dos portugueses. Esquece, concurseiro. Esses registros rupestres provam a existência do homem americano mais antigo em terras piauienses. B. Analisar a fauna, a flora, os ritos sociais dos povos caçadores, coletores, ou seja, sim, a partir do momento que que os arqueólogos estudam esses vestígios antigos, principalmente as pinturas rupestres, dá para conhecer como era a fauna, a flora, os ritos sociais de povos que aqui viveram antigamente. Então, a resposta correta é a letra B. Beleza? E aí a gente vai concluindo essa nossa videoaula e, como sempre, concurseiro, desejando mais uma vez uma excelente prova para você, que tenha sucesso e rumo à aprovação, concurseiro. Estou aqui aberto, o WhatsApp, o Instagram, até o dia de sua prova, para tirar toda e qualquer dúvida. Tamo junto, concurseiro!